Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um videocast que propõe um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E hoje a gente vai abrir uma brecha aqui para falar também sobre paternidade, porque estamos fazendo um episódio especial de Dia dos Pais. Agosto, a gente vê aí borbulhando nas redes sociais, nos comerciais, um monte de pai fazendo propaganda com os filhos, mensagens. Então a gente traz para cá uma conversa consciente sobre paternidade. Antes de entrar e convidar aqui os meus convidados que já estão na mesa, eu queria convidar você para ativar o sininho, para você receber sempre a notificação de quando tem um episódio novo no ar, no YouTube, no seu tocador favorito de podcast. Eu sei que tem gente que ainda só escuta pelo áudio, mas também convido você para nos assistir. Então agora eu já vou abrir aqui a nossa mesa e mais uma vez trouxemos uma exceção para trazer homens para a nossa conversa do Super Mulheres Positivas. Pela segunda vez, Dr. Paulo Teles. Obrigada, doutor, por estar aqui mais uma vez conosco. Eu que agradeço o convite, me senti honrado agora, então, 2 vezes. Isso, né? Daqui a pouco já pode pedir música, né? Olha, que ainda sendo um homem, estando 2 vezes no Super Mulheres Positivas, é porque a gente gostou muito da conversa. Fico feliz, espero agradar para voltar, vamos lá. E, doutor Paulo, essa é a sua primeira vez, na verdade, em vídeo. A nossa última a gente teve só em podcast. Perfeito. Então hoje estamos aqui em vídeo juntos. E Ricardo, é um prazer recebê-lo também pela primeira vez. Obrigado pelo convite. E obrigada por estar aqui conosco. Eu vou apresentar aqui o Dr. Paulo, para quem esteve conosco já nos episódios de podcast. A gente gravou um episódio com ele na nossa minissérie sobre o comportamento da criança com as Senses. Então é um episódio lindo que fala do primeiro ano de vida da criança. Hoje ele está aqui para falar como Paulo. O Paulo, que é pediatra, neonatologista, mas é pai do Léo, de 11 anos, e da Nina, de 8 anos. E aí ele falou que vai ser um desafio especial falar como pai, né, doutor Paulo? Sem dúvida, acho que eu fiquei mais nervoso agora do que no anterior, que é um tema técnico que eu tenho bastante domínio, mas acho que é um tema super importante, né? Acho que a gente dividiu um pouco essa mudança que a gente tem tido, né? Eu acho que é importante buscar um espaço de fala como pai também nesse cuidado, né? Infelizmente esse espaço é recente, acho que a gente tem cada vez mais ter esse espaço, buscar esse espaço junto com as mulheres. Acho que a verdade é essa, uma sociedade ainda muito machista, patriarcal, que o cuidado que o pai tem, acho que está mudando, graças a Deus. Acho que graças às pessoas se informarem, e acho que esse é o papel hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa mudança e tentar tocar o sininho que você falou, mas no coração dos pais, porque quem mais perde é quem não está participando. Perfeito, tem até uma frase sua que eu coloquei aqui, que é muito do que isso você tem falado, que é: refletir sobre o papel da paternidade ainda não é uma prática natural, mas acredito ser extremamente necessária. Sem dúvida. E aí temos mais uma pessoa super afim de discutir sobre uma paternidade ativa. O Ricardo Fígaro é fundador da empresa de alimentação Kids, eu coloquei assim, depois você corrige. Mas a empresa do Ricardo, que inclusive eu sou uma consumidora, a Anne e o Nico, é a Papai que Fez. E o Ricardo é pai do Henrique, de 3 anos, exato, né, Ricardo? Exatamente. Ricardo, e aí já entrando também um pouquinho da sua reflexão em relação à paternidade, porque você começou como pai de uma empresa e de um filho ao mesmo tempo, né? Sim. O que você tem percebido ao longo desses últimos 3 anos que a paternidade e a sua empresa, tratando com tantos pais, agregam um para o outro? Eu acho assim, desde o começo, quando eu comecei, e eu comecei pelo WhatsApp, aquela coisa super caseira, assim, literalmente eu comecei em casa, era muito legal ver assim, a reação das mães de tipo, nossa, um pai, meu Deus, um pai. E aí alguns pais, assim, mandando feedback, tipo, poxa, agora eu posso falar que o papai que fez sou eu. Eu falo, cara, qual pai fez não interessa, o importa, né, assim, é que faça. Mas eu fui vendo ao longo do tempo, e eu monitoro muito, assim, por exemplo, nossas redes sociais tem 5% de homens. E doutor, você também tem uma presença forte nas redes. Qual é a percentagem? Eu acho que não chega a 10%. Tá. Eu diria que em torno de uns 7% também, que estão interessados em falar sobre pediatria e ouvir as dicas que a gente fala sobre o cuidado das crianças, né? Então, realmente um número pequeno, né? Sim. É bem pouco. E até venda mesmo, né? Então, assim, normalmente sempre é a mãe.
Então minha base é tudo mãe, mulher. Mas nos últimos tempos vem aumentando esse número. E eu acho bem curioso isso, assim, fico feliz. Porque um dos valores da Papai que Fez, assim, dentro da nossa marca, ele tá a equidade. Porque a marca, ela foi muito construída em cima da minha história com meu filho, enfim, toda a minha história profissional até chegar aqui. E esse valor é muito importante. Inclusive, a gente vem, esse mês agora de agosto, também tem bastante coisa nas nossas mídias. Mas eu vejo, assim, hoje, como meu filho nasceu na pandemia, a gente ficou muito tempo trancado, né? Então, não tinha muito esse conhecimento, mas hoje, principalmente minha turma de amigos, todo mundo tá tendo filho, né? Ou acabou de ter, ou já teve. E eu vejo como isso tá mudando. Então, assim, o próprio, seguindo o Dr. Paulo, eu consumo um monte de páginas e de conteúdos, né, pela minha pessoal. Eu vejo que isso tá mudando, tem muitos influencers pais, eu acho bem legal. E é importante, porque, puxa, eu vi ali na pele, assim, a minha mulher... Era bem pesado, assim. Eu não imaginava, né? Eu não tinha a menor ideia, mas quando eu vi, eu falei, cara, é muito surreal. É muito surreal. E na pandemia, não podia ter ajuda de ninguém, então eu não podia contratar alguém, eu não podia pedir para minha família, então eu tinha rede de apoio zero e era muito difícil. Então, e eu puxei isso, porque aqui em casa eu meio que sou a dona de casa. Eu sou formado em hotelaria, então tenho, tipo, diploma em fazer cama, né? Como a gente brinca. Então eu que cuidava disso. Então para mim foi natural fazer. Mas é pesado. Bom, e Dr. Paulo, uma outra coincidência que tem entre vocês dois, né? Porque, enfim, os dois, o público-alvo final é a criança, mas vocês conversam muito com pais e com mães, né? Então, assim, o paciente, o cliente é a mãe e o pai. Mas na pandemia, você também teve essa transição forte para as redes sociais para começar a comunicar. É um serviço que você prestou, né, para as mães, para todo mundo que não tinha acesso, inclusive, por exemplo, né, não estão nem em São Paulo às vezes, mas para ter acesso a um conteúdo extremamente rico sobre pediatria. E aí, a partir disso, eu imagino que você começou a perceber, como você já disse, a maioria são mães. Mas você tem feito um esforço, principalmente mostrando um pouquinho, umas pílulas da sua vida pessoal com as crianças, numas viagens e tal. Você tem convidado esse pai, né, para essa conversa. Como tem sido esse movimento? Não, eu acho que eu sou fruto dessa transição também. Quando eu falei sobre a blindagem de afeto, né, eu acho que eu cresci como a maioria dos pais dessa minha geração. Eu sou da 45 atual, mas eu acho que a gente tem uma transição ainda, acho que a gente tem uma responsabilidade, que acho que nossa geração é uma geração que tem que fazer essa transição. Quando eu digo transição, é um pouco o que você falou, e aí você falou sobre as mães que me seguem, a gente automaticamente fala das mães. E acho que ainda não é natural os pais. Por que não é natural? Porque a gente cresce dessa forma. Então, quando eu falo de exemplo, e essa blindagem de afeto, o que é isso? É eu perceber as minhas limitações. E eu ter a humildade de perceber o que eu não recebi durante a minha infância. Porque eu fui criado, como a maioria dos meninos, num ambiente muito mais duro, em que o pai tem uma participação pequena, geralmente ele chega para resolver o problema de uma forma mais agressiva. A gente cresce tendo a visão de que o pai tem que fazer o quê? Ele tem que a parte do trabalho, de prover, a participação é muito pequena. E eu acho que eu vendo isso no meu consultório hoje bastante ainda, eu vejo isso muito. A gente está começando essa transição. Então, o nosso objetivo, eu acho que a rede social, como você falou, tem um papel social. Eu acho que a gente tentar, aos poucos, mostrar o quão importante é para o desenvolvimento da sociedade mesmo. Porque quando eu falo de desenvolvimento infantil, eu estou falando para você de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, eu preciso, de forma bacana, chegar nesse pai e mostrar para ele, você está perdendo, o seu filho está perdendo, a gente vai perder a longo prazo como sociedade. Tem bastante estudo mostrando que o papel do pai estimula o desenvolvimento, né, cognitivo da criança, ou seja, a mãe, sem dúvida, mas quando o papai participa, você melhora o desenvolvimento cognitivo, melhora o desenvolvimento socioemocional dessa criança. E quando você avalia alguns países que têm uma licença paternidade maior, você consegue avaliar também o quanto essa criança que teve o pai presente
tem uma condição diferenciada na hora de buscar um emprego, na hora de participar da sociedade. Então a gente está falando de investimento. Então a gente ainda tem uma visão muito limitada nesse sentido de, mas o pai vai ficar muito tempo fora. Não, e às vezes eu vejo o pai que tem isso e não sabe o que fazer. A pandemia nos mostrou muito. Aqui a gente tem um exemplo diferente de uma pessoa que virou esse jogo, né? Que acho que ele já tinha essa base dentro dele. Mas eu posso dizer por mim que eu não acho que eu fui o pai ideal do meu filho, né? E acho que a gente tem que aprender, e acho que esse é o ponto, a gente aprende junto. Então, basta eu reconhecer as dificuldades ou que eu não recebi, que eu gostaria de ter recebido, e transformar isso para o meu filho. Então, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás de informação, de como eu posso evoluir. Eu acho que o ponto principal, Naná, é assim, se você decide ser pai, você tem que se preparar antes disso. E acho que a gente não está preparado, porque a gente foi criado num molde em que o pai não sabe ser pai. Acho que essa é a realidade. Então, vocês crescem com o cuidado. Então, quando você brinca, quando você é ouvida, quando você pode chorar, quando você pode cuidar de outra pessoa, é assim que a menina cresce. Num ambiente de afeto, de cuidado, muito bacana. O menino da nossa geração, não pode chorar. Se você cai, você toma bronca. Se você apanha, volta lá. E se você não... É diferente. Então, você segura essa emoção. Então, quando a gente fala na criação afetiva, acho que esse é o ponto. Você permitir que o menino sinta. Então, outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou, o que você tem? Eu falei, nossa, eu estou precisando chorar. E eu não consigo chorar. Eu tenho essa limitação e é muito pesado se você for pensar nisso. Então você está sofrendo. E eu fico pensando aqui, né? Eu que sou chorona, é um alívio, né, que nos dá. E o meu filho chora bastante, mais que a minha filha, inclusive. E você colocou aqui um ponto, né, sobre as meninas que desde muito pequenas têm já o cuidado como a brincadeira, né? Então elas brincam ali com a neném a minha filha de 11 meses coloca a mamadeira para bebê dela mamar, mas o meu filho brinca muito de cozinha, que eu imagino que antes, então, e é aí que eu quero entrar. Até nesse exemplo que o Dr. Paulo disse, essa desconstrução e esse aprendizado também está a partir do modelo, né? Você está modelando para o seu filho. Então, eu queria até fazer um parênteses aqui, porque eu já entrei, como eu conheço muito a sua empresa, eu já entrei falando e te convidando. Mas só para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, a Papai que Fez, ela faz produtos congelados, saudáveis, de uma forma muito prática para que pai e mãe consigam ali aquecer e oferecer para a criança. Tem inclusive produtos que as crianças podem comer com a mão, né? BLW. Mas aí, então agora, parênteses feito, e aí se você quiser adicionar qualquer coisa, claro, você fique à vontade. Mas o que eu queria falar com você é exatamente esse modelo que o seu filho Henrique tem presenciado em casa, do cozinhar, né? De algo que não era natural. Né? O natural era o menino brincar de super-herói, de lutinha. E aí a gente começa a entrar através do modelo do pai já em outro lugar do território de brincar. Para mim, assim, na minha infância, eu tenho memórias claríssimas na minha cabeça de eu sempre estive dentro de cozinha. Eu sempre gostei, eu gosto de comer, e eu sempre gostei. Então, com a minha avó, porque minhas avós, né, eu sempre referências tive, mulheres. É interessante, né? Eu sempre tive, assim, meu pai nunca cozinhou, assim, que nem eu faço, né? Mas eu sempre gostei, tanto que eu tenho uma receita da família, que é eu que dei o nome, que eu ficava lá olhando no forno e, enfim, virou. E com meu filho hoje, eu trago ele pra cozinha comigo. Agora que ele tá com 3 anos, eu trago ele. Mas assim, eu também passo por várias coisas, né? Assim, eu acho que o Dr. Paulo falou, eu acho que a coisa mais louca da paternidade que veio é você entrar em contato com a tua criança, você voltar pra tua infância, reviver isso, reviver os modelos, os traumas, os exemplos, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu quero quebrar, né, o que eu não curti, o que eu não gostava e que eu não quero fazer de novo, não quero perpetuar, e o que eu quero efetivamente perpetuar, ou quais coisas eu quero, quais hábitos, quais coisas eu quero criar. Então, com meu filho, a minha mulher sempre fez questão de dar boneca para ele,
de dar... a gente nunca trouxe esse... Aqui pode, aqui não pode, isso é menina ou menino. Distinção, assim. Desculpa te interromper, mas eu tava pensando sobre isso quando ele falou sobre... Quando a gente fala atualmente sobre as meninas, a gente fala que elas... Né, eu criando a minha, eu falo, você pode ser o que você quiser. Acho que é uma frase pronta já que a gente tem, que a gente quer empoderar as mulheres, né? A gente quer que as mulheres sejam super positivas, mas a gente quer empoderar as mulheres, elas podem fazer o que elas quiserem, porque antigamente não era isso, né? Então você pode ser astronauta, você pode ser CEO, eu falo assim, não é minha princesa, você é minha CEO, eu brinco com ela, ela já sabe o que quer dizer, acho que esse é o nosso foco. Mas acho que ainda falta quando a gente está falando do menino. Com certeza. Então assim, porque parte do princípio que ele pode ser o que ele quiser, só que ninguém fala que ele pode ser sensível, que ele pode ser leve, que essa coisa que a gente está falando, ele pode cuidar de uma boneca, ele pode fazer isso, que existe ainda um preconceito gigantesco em cima disso. Então, a coisa do chorar, que a gente está falando. Então, eu queria só pontuar isso, porque eu acho interessante, a gente fala muito do empoderamento, perfeito, mas a gente esquece de falar desse lado do homem, ou seja, você pode sentir, você pode sofrer, você pode chorar, não precisa ter vergonha de chorar. E aí tem uma outra coisa curiosa, que é até pra gente prestar atenção, eu tô fazendo provocações aqui, mas quando você falou do seu filho, você falou, a minha mulher deixa ele brincar de boneca, ainda tá no papel da, sabe, assim, porque o homem, e aí eu falo isso da minha família, o meu marido é inclusive tem um episódio com ele de paternidade ativa aqui, no Super Mulheres Positivas, e aí eu expus uma situação que a gente viveu, que a gente estava num clube, e aí o meu marido com o Nico ali brincando, e o Nico foi correndo, pegou uma boneca, e começou a trocar a fralda da boneca, e aí os outros meninos todos meio brincando de lutinha e tal. E aí ele paralisou, assim, na hora, sabe? Meu marido ficou olhando aquilo e falou, tipo, o que eu faço? Não tem muito do repertório. Ele tem muito do instinto, da vontade de fazer, mas ainda pouco da informação, né? Disso que a gente tá conversando aqui. E aí, à noite, ele virou e falou... Naná, o Nico hoje quis ficar brincando o tempo todo no clube de boneca. E aí, o que você fez? Ele, eu deixei, mas não foi confortável pra mim. E aí eu virei e falei assim, o Nico tem muito o pai como modelo, porque eles têm uma relação muito próxima. Falei, o que você faz com o Nico? Eu troco a fralda. Eu dou o banho, eu que faço os cuidados, os principais, eu tenho uma síndrome na coluna, uma lesão que me impossibilitou muitas vezes do cuidado físico. E aí o meu marido assumiu muito isso. Falei, então ele está replicando o que você faz. E aí, além do modelo, né, tem também a questão de deixar essa criança replicar isso. Porque significa apenas que ela está cuidando. Por que isso tem que ser apenas o território feminino? Não, eu acho que o legal é ver assim, por que pro seu marido foi um problema, né? Por que ele olhou e falou, puxa, isso. Então, assim, eu acho que traz esse lugar da falta de referência, do repertório mesmo, como você colocou, que a gente não tem. E quando eu falei da minha mulher, assim, que é ela que deu as bonecas, foi mais porque, assim, dentro da minha paternidade, muito começou com ela. Então começou eu só ali meio de auxiliar ali, né? Assim, o que você precisa, tô aqui pra você, vai fazendo, porque de repente você tem um bebê na tua casa e o que eu faço, né? Então veio muito desse lugar, mas aos poucos eu vejo ela foi sua guia mesmo, né? Assim, foi, e eu acho que isso acontece muito, né? A gente foi muito junto, né? Assim, foi muito... Cara, assim, hoje falando é uma delícia, né? Assim, você relembrar, mas ali na hora, assim, é punk, foi muito difícil, a gente passou por altos e baixos, eu tive muitas questões, ela também, a gente teve discussões, fomos, voltamos, não é fácil, mas a gente sempre teve, a gente já estava num trabalho nosso, assim, de se olhar, então... E ela fez o convite para essa sua paternidade ativa e sensível e você aceitou, acatou. Acho que tem isso, né, doutor? Acho que esse é o ponto, né? Eu acho que talvez ele estivesse preparado ou entendendo a situação, né? Que acho que ainda tem muito pai que não está pronto ainda, né? Não. Tem muito pai que ainda não consegue isso. Eu, como você, Ricardo, também acho que a Gabi, minha esposa, teve um papel fundamental. Que inclusive é pediatra também, né, doutor? Acho que ela... Eu acho que ela foi capaz de me transformar. Eu me lembro bem, eu trabalhava muito na época, e é interessante também isso, eu acho que tem um imprint do machismo estrutural. Então, quando eu me vi pai,
Quando minha esposa engravidou, a primeira coisa que me veio à cabeça é, puxa, eu preciso trabalhar mais, porque a situação vai ser difícil. E absolutamente não é esse o foco, né? Sim. Mas foi esse meu foco. Então eu acho que eu fui muito menos Essa é a presente. primeira referência que a gente tem, né? Exato. Opa, o pai, preciso trazer grana. Vai custar caro essa brincadeira, Sim. preciso... É isso. E aí eu acho que durante o pré-natal eu não fui tão presente como eu gostaria. Hoje, eu avaliando, fazendo essa autocrítica, que eu acho que a gente tem que ter essa condição. E ela foi capaz de me dar alguns gatilhos e eu acho que não estava tão preparado, mas eu fui aos poucos percebendo e mudando. Então eu acho que o meu discurso hoje é uma crítica ao Paulo também. Eu acho que eu tenho que ser capaz de fazer essa avaliação e acho que eu fui menos do que eu deveria ter sido, mas não por falta de vontade, acho que por falta de capacidade mesmo. Acho que é isso que eu falei. A minha base era muito pobre do ponto de vista emocional e eu tive que criar isso dentro de mim. E social, a sociedade Perfeito. como um todo. Então é isso que eu falei, o meu foco era esse e não era esse o foco necessário, não era a grana que eu precisava estar presente, eu precisava cuidar. Então esse é um ponto interessante. Eu trabalhava muito no plantão, tinha épocas que na hora que o Léo nasceu, eu trabalhava dando plantão, às vezes eu ficava 36 horas no hospital, eu entrava sábado de manhã e saía domingo na hora do almoço, e com um bebê pequeno, né? Então eu chegava muito cansado. E aí eu lembro muito bem de uma noite que ela falou, não tô aguentando, você vai me ajudar? Eu falei, Gabi, amanhã eu vou fazer 36 horas de plantão, já tô cansado porque eu fiz agora. Ela falou, e eu falei, nossa, amanhã eu vou trabalhar, me lembro disso, amanhã eu vou trabalhar. E ela olhou pra mim e falou, eu tô trabalhando direto também aqui. E aquilo foi muito agressivo, mas ao mesmo tempo foi muito, assim, mudou a chavinha. E foi isso mesmo. Então eu acho que a gente precisa ter essa chavinha e a dificuldade maior é você conseguir fazer isso com os pais. Sim. Sem que eles se sintam agredidos ou muitas vezes pressionados ou numa linguagem que às vezes não bate com a deles. Perfeito. Vocês dois têm a oportunidade, e o Dr. Paulo ainda mais, de lidar com muitos pais. Você acha que essa sua autocrítica que você faz hoje, e que você, Ricardo, também fez, mas focando no Dr. Paulo, depois eu passo para você, sobre o pai que você foi e o pai que você é, também tem a ver com os pais que estão presentes no seu dia a dia? Você tem percebido o impacto de uma família onde você sabe que o pai está mais presente versus uma família que não? Sem dúvidas, eu sou filho de um pediatra e eu acho que eu tive essa luta para eu quis dar uma, eu pensei nisso, eu não posso repetir isso. Eu senti falta de muita coisa, então eu não quero repetir isso, e para mim foi muito importante. Mas eu vejo muitos pais no consultório que eu acho muito bacana, que admiro muito, mas ainda muita coisa que me entristece, para ser franco. Ou seja, a mensagem não chega mesmo. E vejo assim, alguns casos que acho que essa falta de maturidade, essa visão patriarcal de que muitas vezes colocam dessa mesma forma, não, você tem que resolver isso, eu não vou colocar babá, esse é seu papel, você não está fazendo nada, você só faz isso, como é que você pode me pedir ajuda? Ou seja, fica caso o dia inteiro, isso, só amamentando né? E não consegue ter essa percepção e valorização mesmo desse trabalho, porque nunca fez, porque o dia que sentar para fazer não vai ser capaz de fazer uma tarde. Sim. E também mais do que isso, e aí acho que estou vendo casais se separando, porque chega num ponto e ele fala, olha, não era isso que eu queria, não estou me vendo nesse papel, então eu vou, e aí no geral num momento de carreira que está bem, e aí tem todo esse machismo estrutural. Então agora que eu estou bem, não é isso que eu quero para mim, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas. E como não fui preparado para isso. Perfeito. Né? Para demonstrar afeto de uma forma tão incondicional, amor, cuidado. Mas não tenho isso dentro. É tão triste, porque o homem se vê nesse direito de se desligar dessa tarefa como se fosse possível. Eu estou me desligando dessa tarefa. Entre aspas. E aí eu não vou ficar com... Aí como é que a gente vai dividir? Eu posso ficar no fim de semana. É muito triste. Então eu acho que a gente tem que lembrar que ter filho é muito fácil. O que é difícil é ser pai. Né? Então a gente pega um país como o nosso, que ano passado foi 6,5% dos registros não tinham pai no registro de nascimento, na certidão de nascimento. Então eu acho que a gente tem que colocar isso na mesa, as pessoas têm que ter essa percepção. Então quando você decidiu que você vai ter um filho, você tem que ter em mente que você vai ser pai, porque ter filho, como eu insisto, é fácil, a gente tem que ser pai, e ser pai é estar no dia a dia, é criar vínculo, né? É o cuidado. Não é ajudar, né? Também falam-se muito sobre isso. Eu acho que é ajudar sim, mas é um ajudar o outro. A gente, para criar uma criança, diz o ditado que a gente precisa de uma aldeia. Mas a gente tem visto que situações em que nem o pai está querendo fazer parte desse grupo de apoio, dessa rede de apoio, né? E uma aldeia com
pais, né? Não só com mulheres, mães, avós, enfim. E, Ricardo, ainda nessa conversa dessa sociedade patriarcal, machista, quando você... E aí você falou que muitas pessoas falam, nossa, é um pai que está por trás dessa empresa. Tem um espanto, mas você sentiu por algum lugar um preconceito ou algo do... isso é um hobby, é uma coisa... Ou desde sempre já viram como negócio? Não. Acho que eu tive um pai, assim, mas também não sei se foi um ruído de comunicação. Tá. E acho que ele ficou meio ofendido quando eu falei, tipo, não, pode ser você o pai, né? Assim, tipo, não importa qual papai que fez, o que importa... Mas também eu acho que é o único que me vem, mas nem sei se foi efetivamente isso, assim, mas faz bastante tempo. Porque até aqui no programa a gente tem recebido mães empreendedoras que a partir dos desafios da maternidade, elas foram e criaram as suas empresas. E essa é a sua história. E quando eu comecei a pesquisar para esse episódio, eu queria muito o Dr. Paulo e eu queria um empreendedor. Me faltaram opções assim, sabe? Não foi algo fácil de achar. A partir do desafio da paternidade, que essa é a sua história, né? Total. De encarar isso e falar, vou resolver o problema do meu filho. A gente quer resolver o problema do mundo, principalmente os homens, mas não querem resolver o problema de casa. Hoje, você olhando a empresa, você já disse que agora, inclusive, tem uma sociedade, né? Uma pessoa entrou, se você quiser até falar sobre isso. O que você qual é o orgulho, né? O que você sente a partir disso, desses últimos 3 anos de vida da Papai que Fez e do Henrique? Bom, até arrepiei aqui, eu não consigo nem começar, assim, acho que vai precisar de um podcast só para isso. É que para mim a Papai que Fez começou muito lá atrás. Começou, não efetivamente, né? Assim, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então eu me preparei 20 anos para abrir esse negócio. E como o Dr. Paulo falou ali, quando tava pai ali também, fez essa questão grana, eu fiquei desempregado, porque quando meu filho nasceu, veio a pandemia e logo o lugar que eu trabalhava... eu sempre trabalhei a vida inteira com alimentação, com restaurante, sempre fiz isso. Eu já tinha empreendido 2 outras vezes em 2 outros negócios que não avançaram, mas eu tava já há muito tempo... Assim, eu quero ter um negócio, eu sei que esse é meu caminho, pela própria minha carreira, hotelaria, restaurante, não é uma coisa muito curricular, assim, sabe? Não é uma coisa com tanta perspectiva, então eu sempre senti que o meu caminho seria... Minha mãe é empreendedora, meu pai também já teve negócio na minha família, então isso sempre teve dentro de mim. Então, quando surgiu, foi meio natural, foi assim, um clique que, com a minha pediatra, que me deu essa... ideia por conta da introdução alimentar, eu mostrei para ela como eu tava fazendo, eu falei, doutora, como é que eu fiz? Mas tipo, olha que legal, eu tô muito feliz porque eu consegui resolver um baita problema na minha vida. Agora eu tenho as comidinhas todas separadinhas, como a gente faz, e minha vida tá ótima, no sentido de... Agora eu consigo me ocupar com outras coisas, ajudar mais na minha casa, fazer a faxina e tudo. E ela me deu esse clique de, poxa, você devia fazer um negócio de delivery de comida de bebê, na época. E aí foi muito legal, porque assim, na hora que ela falou, foi tipo... pá! Eu falei, cara, é isso, com certeza. Eu saí de lá... Eu cheguei em casa, na hora, eu abri o computador e eu comecei a planilhar tudo. Eu tinha trabalhado numa consultoria de restaurante há pouco tempo atrás, então tava com um monte de coisa fresca, comecei a precificar e falei, é isso, faz muito sentido. E aí comecei a ir testando e fui... Levei para amigas beta testers, assim, tipo, o que é isso? Não vou te contar, testa aí. E foi... Assim, desde o começo, sempre rolou, a gente sempre foi crescendo, claro, ali no comecinho, né, de 0 para 1 você tem bastante crescimento, mas, é muito legal, assim, eu fico muito feliz porque eu queria, quando eu mentalizava, assim, que eu queria empreender de novo, eu falei, cara, eu vou empreender, mas vai ser alguma coisa que tem muito propósito, muito sentido, que conecta comigo, que tem a ver comigo, que seja com alguma coisa que eu sei, né? Porque assim, eu não vou fazer uma coisa do nada só porque dá dinheiro, né? Assim, não queria que tivesse a ver com dinheiro, não queria fazer pelo drive do dinheiro.
E pra mim conectou tudo, porque eu amo cozinhar, eu tinha meu filho, não tenho, né? Assim, eu tava com meu filho ali, é um negócio de alimentação que eu fiz a minha vida inteira, então pra mim foi muito fácil. Tanto que por quase um ano eu toquei a empresa literalmente sozinho, assim. Eu vendia, eu entregava, eu cozinhava. Atendia as mães que são, né, atendia clientes. Todas as mães no WhatsApp, fazia o Instagram. Eu pegava com a minha moto, saía fazer as entregas, final de semana, passava o final de semana entregando. Mas assim, eu fui olhando para ele como um negócio. Então assim, eu fui modelando ele para isso. Eu queria fazer 2 adendos que eu acho interessante. O primeiro deles é para convidar os pais a irem às consultas, porque você vê que maravilha. Perfeito! Os pais não vão nas consultas, ele teve esse negócio maravilhoso. Perdeu uma oportunidade. E o segundo, fazendo uma analogia muito legal, eu vejo a dedicação que você teve ao papai que fez, e é a dedicação que a gente precisa ter com o nosso filho, por isso que deu certo. Você estava presente, você falou, eu fiz tudo. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que estar presente para tudo. Não adianta só você achar que você vai chegar à noite, vai fazer 2 coisas e vai criar algum vínculo. Qualquer filho que você vai criar, e a papai que fez é um filho para você, super. Você precisa ser presente. Sim. Então acho que essa analogia é muito importante pra gente ver, né? O quanto o pai tem que estar presente. Ele é o sócio, mas é isso, precisa estar lá. Eu queria contribuir muito também pela vivência com o meu marido, né, com o Rê, que foi ficando mais fácil a paternidade para ele. Eu acho que a fala do Henrique teve isso, né? No começo foi, uau, o que está acontecendo aqui? Mas foi ficando mais fácil. E o ficar mais fácil, eu tenho certeza que é por conta desse vínculo que virou intimidade. Então a intimidade que ele tem com os filhos facilita ele para colocar para dormir. Eu tô aqui, ele tá em casa, né? Fez as 2 sonecas. Então você não conseguir colocar o seu filho para fazer uma soneca é muito. Fazer uma soneca de uma bebê de 11 meses, eu falo fazer porque a gente tem que fazer ela dormir, né? Ainda ela tá aprendendo. Mas é muito desafiador, né? Assim. Então se você não tem essa intimidade, se você não conhece, pode virar muito mais. Perfeito. Então, algo que ele consegue fazer, e às vezes eu até brinco, porque ele tem mais calma do que eu. Então, às vezes eu vou, tento, não consigo, eu saio dele, faz, 5 minutos ele vem, entra no quarto, só me olha assim, deu... Não, você tá de sacanagem, que já rolou. Mas eu acho que quando a gente começa a tentar ser pai, né? Assim, os pais ou as mães começam a tentar, e aí não passam por essa resiliência que você, inclusive, Dr. Paulo, coloca no seu texto, né? Sermos resilientes, você acaba perdendo esse lugar onde fica mais fácil depois de um tempo por conta dessa intimidade e de conhecer a sua criança, né? Eu acho que... Essencial. Por que o pai não consegue colocar? Porque não tem essa intimidade que o Renato tem. Então é muito difícil. E é um comodismo, né? Porque às vezes ele chega e fala, não, mas é impossível. Eu falo, não consigo, porque eu chego... Pergunta pra ela como é que eu vou colocar, chora muito. Isso. E aí eu passo a bola. E aí, Quero a mamãe. E o que eu faço? Eu passo a bola, vou na sala, ligo a TV e fico fazendo minhas coisas. E eu não estou percebendo o quanto eu estou perdendo, né? Então, acho que ainda falando sobre a mesma estrutura que a gente está falando. E quando você falou que eu achei muito interessante, você falou, não, o Nico começou a brincar e ele falou, não sei, eu não sabia o que fazer. No fundo, ele fez tudo o que ele precisava ter feito. Olhou, observou. Ele foi o exemplo dele. Ele já tinha feito sem perceber, só que ele tinha ainda o preconceito dentro da cabeça dele. Sim. Porque ele achava que isso não é uma coisa. Ele estava fazendo e não. É muito interessante, ele não percebeu que ele já estava fazendo, ele já estava sendo esse exemplo. E esse é o que o pai precisa ser. O pai precisa ser o exemplo para essa criança. Então eu preciso cuidar bem da minha esposa. Ele se permitiu, né? Perfeito. Ele se permitiu acontecer. Como é que eu posso pedir para ele cuidar e não gritar e não destratar uma outra pessoa, uma outra menina, se eu tô... Qual é o exemplo que eu estou dentro da minha casa? O quanto eu estou cuidando deles? O quanto eu sou sensível para ouvi-lo? Só assim ele vai ser sensível para fazer a mesma coisa, né? Então é muito interessante. Uma criança que chega para você e fala, tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Fala, não tenha vergonha de chorar na frente dos outros. Talvez o pai dessas outras crianças não esteja permitindo que eles chorem. Sim. Olha que coisa difícil. Sim. Mas você tem que ter toda a liberdade de fazer isso. Mas a gente ainda enfrenta esse tipo de problema, né? Ou de que se vai fazer alguma atitude, é uma atitude, né? Mas então é porque você é gay. O seu filho não tem que ter esse exemplo de que se ele usa rosa, a gente começa no chá de bebê, tá errado o chá de bebê, tem que estar escrito lá o nome que você quer, menino, Sim, ponto. José ou Maria, porque as cores não podem definir, né? Eu sei que
é chato de ficar falando desse assunto, mas não deveria ser chato, ele deveria ser um assunto fácil. Talvez até a gente esgotar vai ser chato, né? Mas a partir do momento que a gente não precisar mais, aí a gente não precisa mais falar sobre isso. E eu queria, nessa sua fala, quando você fala do modelo, né? De como ele trata, né? O pai ou a mãe tratam as pessoas, eu queria também já abordar aqui, fazer um convite para a gente também falar sobre a relação entre esse casal, porque a gente está modelando também para a criança como ele vai tratar outras pessoas. Então a gente tem muita gente já, muitos pais avançando na questão da paternidade ativa, né? A gente está conversando sobre isso, então são presentes e tal, mas esquecem também o quão desafiador é o puerpério para a mulher, e aí não tem paciência com ela, grita com ela, não entende que isso é algo muitas vezes químico e hormonal, que ela não tem controle, muitas vezes, sobre o que ela está passando e sentindo. E aí, isso com certeza também é uma forma de modelar. Então, é um convite para conversa aqui. Se você, na hora que você vai tratar um com o outro, e aí também, é claro, a mulher com o homem com o homem, a mulher com a mulher, enfim, independente dessa relação, você saber que essa criança, tá vendo? Então é assim que a gente trata quem a gente ama. Perfeito. Né? Acho que é meio... Eu acredito um pouco no puerpério masculino, né? Acho que o Dr. Paulo falou assim, eu demorei um tempão para me conectar com meu filho. Essa intimidade que teu marido falou, que você falou do teu marido. Porque quando nasce, assim, a mulher carrega do dia 1, né? Eu tô grávida, você tá ali sentindo todo dia, ele nasceu, tem a esterogestação, meu filho tá até hoje nos 3 anos. Meu filho mama até hoje no peito, pra você ter uma ideia. Então realmente. Então, assim, mas a gente não passa. Então, pra mim, demorou um tempo. Porque no começo é muito bebezico, assim, é uma coisa que... Com o tempo, ali depois de uns 3 meses, você começa a ficar um pouco mais solto, né? Hoje meu filho é parceirão, a gente... Mas faço um meia-culpa aqui. Eu não consigo colocar meu filho para dormir porque ele ainda dorme mamando. Então foram pouquíssimas vezes na nossa rotina que eu fiz ele dormir. Às vezes ele acaba dormindo comigo, mas assim, Então esse é um job ainda que fica com a Érica. Mas na questão de relação, a gente já conversou muito sobre. A gente já teve vários altos e baixos. E recente, inclusive, assim. E muito do que a gente sempre falou e que eu sempre trouxe foi assim, cara, a gente tem que estar bem para criar o Henrique. Porque quando nós nos conhecemos lá atrás e que a gente, estamos namorando, vamos ficar. Cara, eu quero fazer tudo diferente dos meus pais. Eu também. Meus pais tinham acabado de separar, tinha todas as minhas questões, os dela também. E aí outro dia eu falei, cara, a gente falou e estamos aqui os dois. Sempre, fazendo igualzinho, né? Aquele eterno cuspir pra cima e cair na testa. Sim. Mas eu falei, cara, esse é o modelo, essa é a referência que a gente vai dar para o nosso filho. É isso que a gente vai dar, tipo, pais que estão se brigando, não se amando, desconexos o tempo inteiro, porque é isso que ele vê. E principalmente não tentando, porque tem um momento também que realmente não... Às vezes tem relações realmente que não funcionam mais. Mas e o tentar, né? Sim. A mãe do meu filho não... Aí vem a resiliência, né? Resiliência paterna, de empreendedor, tudo. Uhum. Você não tem como você desistir, porque o filho nasceu. Sim. É pro resto da vida. Não tem, não quero mais, né? Não tem ex-mãe, não deveria ter ex-pai. Ex-pai, né? Ainda é permitido, sim, entre aspas, né? Ainda essa segregação, essa separação mais pro pai, que não deveria ser, mas assim, não tem como. Sim. Então tem que ficar. Agora, Ricardo, eu queria, a partir da sua fala, perguntar pro doutor Paulo sobre essa questão, quando... Ele fala, né? Eu ainda não coloquei para dormir porque realmente ele amamenta. Mas tirando essa questão específica do amamentar, tem também muitas mães, e como muitas mulheres nos escutam, acho legal a gente abordar isso, que não permitem que o pai entre. Que legal que eu ia falar sobre isso. Eu acho que a gente estava tendo um pensamento muito parecido. Eu acho que é difícil, é mais natural para a mãe, porque é isso que você falou, ele amamenta, o vínculo ele é pele a pele, ele é uma coisa de dar a vida, literalmente, né? Então acho que é muito mais simples e talvez mais natural. E acho que com toda a nossa base que a gente falou agora é mais complexo para o homem, mas ele
vai ter que cuidar inicialmente muito mais da mãe do que do bebê. E aí, né, o crescimento, essa relação vai crescendo dia a dia. Ele precisa estar presente para isso. Se eu tenho 5 dias para fazer esse processo de 24 horas por dia, depois eu já saio para tocar minha vida, porque essa é a nossa realidade, eu preciso ter uma consciência de como eu posso participar cada vez mais para melhorar o vínculo. E é uma troca. A hora que o bebê começa a sorrir, aí eu acho que tem essa troca mais física mesmo, e talvez o pai se sinta... né? Exato, acho que ele consegue perceber um pouco mais. Mas é importante os dois lados mesmo, como você falou. Então, existe muito uma linha agora, não, o pai não ajuda. Eu acho que, às vezes, o pai está precisando de ajuda também. Super. Então, assim, óbvio que ele ajuda, ele participa, não é esse o ponto, mas muitos pais não sabem por onde começar. E aí eles ficam meio perdidos, e é isso que você falou. E aí a gente tem um jogo duplo, que a mãe está fazendo um monte de coisas, morrendo de cansaço, não consegue dar conta, e às vezes o pai não sabe chegar, e aí o conflito aparece. Então é isso que você falou, é importante a gente conversar antes. Olha, me ajuda aqui, peça ajuda, dos dois lados, eu não estou sabendo o que ajudar. fazer. Isso. Tem mãe que fala, você não sabe mesmo, deixa eu fazer. Isso, olha, né? dois exemplos muito interessantes. Um do que um pai veio no consultório e falou, olha, acho que o bebê estava com 2 ou 3 meses, ele falou, doutor Paulo, eu queria só fazer um pedido aqui, ele que silêncio, estava na consulta, eu queria só pedir, eu posso trocar a fralda também? E aí eu falei, claro, por que não? Não, porque nem a minha esposa nem a babá estão deixando, elas estão falando que eu não consigo, que eu vou acabar fazendo uma coisa errada. E aí eu falei, qual o problema se ele colocar a fralda né, virada de costas, se o body ficar diferente, ele só sim, gente, tem que deixar colocar a mão na massa. Acho que esse é um ponto. E o outro interessante que foi comigo, eu tinha, né, durante a noite, fui uma noite ajudar, e aí tava lá fazendo as coisas pra ela descansar. E aí eu olho na porta, tá a Gabi lá olhando pra mim. Daí eu falei, vai descansar porque eu tô aqui. E eu fui ficando nervoso também, porque já tava difícil o processo, já tinha dado plantão. E ela não saía da... Daí eu falei, Gabi, se você quiser fazer, faz você. Eu tô me esforçando aqui o meu máximo para fazer. Quer tosse, não deixa eu fazer. Mas foi um pouco isso. Óbvio que tem todo aqui, a gente fala, parte hormonal feminina e o pai cansado, mas no fundo eu acho que é isso, exemplifica exatamente o que você falou. Eu tô me esforçando aqui para fazer o meu melhor. E você não tá acreditando em mim, a gente se sente mal também nesse sentido, né? Então eu acho que é isso. Tem que abrir um pouco o espaço. Então, óbvio que dá para colocar para dormir, no caso aqui, que a gente está falando do Henrique, sem ser só no peito, mas existe uma simbiose tão bacana e também é um papel do pai, né? Aceitar. E conseguir quebrar um pouco esse vínculo, né? Ou seja, o pai presente, ele é capaz de entrar e ele é super presente, ele fala, eu só não consigo fazer isso aqui, porque ainda existe e eu não tenho nenhuma dúvida que a sua esposa quer médio que você entre, ela não quer muito nesse lugar, e na minha casa nesse ela quer. Ela tá eu tava aqui pensando, nossa, ela vai adorar ouvir. Mas eu acho que ela quer no consciente, mas no inconsciente ela não está permitindo isso, porque a gente precisa de alguma forma perder, né? E é difícil perder. Falta. Exato. Então é muito interessante isso. Outro exemplo de casa, só trazendo, você falou que era o pai que estava falando hoje muito aqui com vocês. Quando a Nina pequena, amamentando, e o Léo estava com 2 anos, e eu colocava o Léo para dormir, a gente nunca teve ajuda à noite, e a Gabi colocando a Nina. Depois de um tempo, o Léo me chamou e falou, eu não acho justo, só você me coloca, e faz muito tempo que minha mãe não me coloca para dormir. Uau. E era cômodo para mim, porque minha relação com ele já era ótima, eu lia livro, ele era maior, era fácil, eu colocava ele para dormir super rápido, eu ia fazer minhas coisas e a Gabi ficava com a Nina, que era mais complexo. Tinha ainda um pouco de amamentação, depois foi... Mas um dia a gente sentou e conversou, não dá, a gente precisou de uma criança de 2 anos dar esse toque pra gente. Isso é muito bom. E foi complexo, eu entrei na jogada, eu falei, eu vou entrar, deixa comigo. E chorou muito mais, foi muito mais complexo dela dormir, demorou um período até ela me aceitar, mas deu certo. E eu falei, eu vou fechar a porta, eu tô aqui, é o pai dela que tá aqui dentro, ela pode chorar, mas eu vou estar aqui, eu vou acolher, eu vou fazer o que for. E ela ficava na porta e não conseguia, mas isso não é... Eu tava lá, não é que eu tava fechar a porta e sair, Sim. Tava lá dentro. Mas ainda assim foi complexo, até a gente conseguir hoje, cada dia desde então, o Léo tá com 11 anos, cada dia coloca um. E a gente reveza. Mas precisou de uma criança de 2 anos fazer essa mudança. Não, até por eles, né? Eu sinto, eu coloco a Anne e ele coloca o Nico, né? Mas eu sinto, às vezes o Nico fala, a gente tem uma rezinha que a gente faz, ele fala, hoje eu queria a mamãe. Então eu acho que eles dão, né, vários toques pra gente. A gente precisa estar sempre atento. Bom, a gente, infelizmente, tem um tempo aqui. Eu usei muito também
o Dr. Paulo pediatra, não tem jeito, a gente vai trocando, mas que bom conhecer também um pouquinho do Paulo pai, do Ricardo pai, do papai que fez. Eu gostaria de convidar vocês, primeiro para acessar as redes sociais do Dr. Paulo, @Dr. Paulo Teles, a gente vai colocar aqui, agora quem nos assiste por vídeo vai ter acesso ao Instagram do Dr. Paulo, que ele tem feito um trabalho incrível para mães e pais e todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a saúde, sobre o dia a dia, inclusive, de crianças, né? Vai além só apenas ali das questões de doença e tal. Eu tenho acompanhado e tem sido muito, muito enriquecedor para mim. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Queria falar duas coisas. Primeiro, convidar suas mães, que devem ser muito mais mães do que pais, para que elas convidem os pais para comecem a me seguir. Eu acho que eu tenho falado com a Michelle, minha senhora, que a gente vai fazer essa campanha. Eu acho que a gente precisa, se cada uma das mães conseguir trazer um pai para assistir o seu programa, para ouvir o seu programa, para ajudar aqui, para ir conversar com o Ricardo quando comprar o Papai que Fez, eu acho que a gente consegue trazer um pouco mais isso, né? E eu acho que finalizar dizendo que acho que nenhuma criança devia implorar pelo amor do pai, devia lutar pelo amor de um pai. Acho que elas deviam sempre descansar no amor do pai. Acho que a gente tem que tentar mudar a cabeça dos pais para que eles sejam capazes de fazer a criança descansar nesse amor. E para o Ricardo, queria aproveitar aqui, deixa eu ver, aqui ele trouxe uns pãezinhos, Nico e Anne vão se deliciar, eles já conhecem, mas é interessante porque são comidas extremamente saudáveis e aí para a família toda, né? Por exemplo, a bisnaguinha de pão de batata, uma delícia. Obrigada. Imagina. E obrigada por estar aqui, se abrir, se colocar vulnerável. Eu acho que isso é um papel muito importante. Meu marido relutou bastante para estar aqui. Quando ele esteve, ele, nossa, foi gostoso, gostei, quero fazer mais, assim. Então, obrigada também por se colocar vulnerável e colocar todos os desafios que são ser pai, e se não tivesse desafio é porque não tá ativo, né? Não tá dentro e presente. Então, foi um prazer tê-lo conosco. Super, eu que agradeço. Foi muito legal falar. Para mim é um assunto muito gostoso, porque acabou se tornando uma coisa natural e eu gosto hoje de compartilhar isso com meus amigos e com pessoas próximas. Estendo o convite do Dr. Paulo aos pais participarem da introdução alimentar, a participar da alimentação dos filhos, porque faz muita diferença. Tem aí a Papai que Fez como ferramenta para ajudar, mas assim, esse contato, essa participação é muito interessante. Eu acho que a paternidade é uma reflexão muito longa, tem muita coisa transgeracional para a gente quebrar, mas vale muito a pena. Isso, vale muito mais a pena você tá ali do que você ficar preso, né, em crenças, em valores que a gente recebeu, né? Eu acho que o que já foi, mas o que a gente pode fazer de diferente? Qual ciclo eu posso quebrar? Porque eu não preciso, não é porque eu passei por isso que eu preciso que meu filho passe também, enfim. E aí vem para o nosso propósito de ajudar a fazer uma nova geração de seres humanos mais conscientes e responsáveis. Obrigada. Bom, fiquem comigo, que hoje tem a estreia aqui no programa de um quadro saúde. Olha aí, doutor Paulo, depois você vai ter mais pauta pra gente. Mas hoje, a nossa conversa, daqui a pouquinho, vai ser com o Ricardo Aidar, que é urologista. A gente vai falar sobre vasectomia, porque vou aproveitar que os pais estão nos assistindo para tratar sobre esse tema. Bom, voltamos e como eu falei, hoje é a estreia do nosso quadro Saúde. É uma oportunidade para eu trazer especialistas para falar sobre diversos temas que permeiam a maternidade e a paternidade. E como hoje é o nosso especial Dia dos Pais, eu trouxe um tema que interessa principalmente os homens. O urologista Dr. Ricardo Aidar conosco. Dr. Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, Naná, prazer estar aqui para falar com vocês. Bom, o Dr. Ricardo é urologista pela USP, Hospital das Clínicas, e é médico pela Unifesp. E aí hoje, doutor Ricardo, a gente vai falar sobre vasectomia. Eu já fiz um briefing aqui no nosso particular que o meu marido me permitiu expor que ele passou pelo procedimento. E aí o doutor Ricardo falou, tá bom, então podemos falar um pouquinho mais sobre, né, doutor? Mas, doutor, eu queria entrar, porque o nosso processo, inclusive, para a decisão de que realmente o Rê, como a gente decidiu isso juntos, né, em família, que a gente não teria mais filhos, temos 2 filhos, e aí a partir disso o meu primeiro pensamento foi, vou colocar DIU.
nem passou pela minha cabeça, né, aos 30 e poucos anos, que essa poderia ser uma possibilidade. Conversando com uma amiga, e ela mora na Alemanha, ela virou e falou assim: meu marido vai fazer a vasectomia, vocês têm certeza que vocês não querem mais ter? Sim. Então, por que não é uma opção? E eu falei, exato, por que não? E aí, antes até de entrar numa parte mais técnica para você explicar sobre o procedimento em si, eu queria que você compartilhasse um pouco do do que você tem percebido nesses seus anos de atuação sobre esse movimento de pessoas mais jovens que realmente decidiram e optaram por não ter filhos, de homens que optaram pela vasectomia. Perfeito, perfeito. Acho que você trouxe um exemplo que é muito corriqueiro. A gente sempre tem, não sempre, mas na maioria dos casos, a mulher acaba definindo junto com o ginecologista ou ginecologista o que vai fazer. Isso acaba sendo decidido dentro daquele universo. Então as opções giram em torno da mulher também. Muitas vezes a mulher é a responsável por essa parte, então ela sempre teve ou o DIU ou anticoncepcional oral ou algum outro tipo de anticoncepcional. Então parece muito natural para o casal que ela continue nesse assunto. Então, então vou fazer laqueadura, vou fazer o DIU de novo. E foi como você falou, já decidiram por não ter mais filhos, a gente já poderia falar nos métodos que são definitivos, né? E nesse ponto, a vasectomia é muito interessante. E aí é como você falou, o homem tem que vir procurar. Então muitas vezes faltam exemplos dele, faltam amigos, falta gente que tenha feito e falta essa conversa em casa. Falta referência, né, doutor Ricardo? Exatamente. Mas você me confidenciou aqui no off que você tem percebido que mais homens agora têm caminhado para, conversei com um amigo, ao invés da mulher encaminhá-lo, né? Sim, perfeitamente. Eu tento abordar sempre na consulta, muitas vezes quando a consulta não é sobre vasectomia, eu tento fazer o homem entender qual que é o método que eles usam para não ter filhos. Então, o que vocês estão usando agora? Às vezes ele fala, minha mulher usa uma pílula, mas não sei qual é. E eu, poxa, vai entender o que é. A responsabilidade é dos dois, sabe? Então, esse que é o ponto. Agora, eu vejo muitos jovens, de fato, que têm 1, 2, 3 filhos, querendo terminar de ter filhos, eles vêm me procurar hoje com maior frequência, isso é verdade. A gente tem falado mais sobre isso, tem mais conhecidos dele que fizeram, então ele se sente mais confortável em procurar um médico para fazer. Acho que com a mulher é assim também, um monte de amiga tem DIU. Por que não falar do DIU? Então, para o homem tem sido isso, ele tem sido inserido mais nessa conversa. E é um trabalho que você tem feito, inclusive, nas suas redes sociais, né? Eu cheguei em você por uma indicação de uma amiga e ela me passou as suas redes e eu vi que você já tem feito um trabalho para comunicar o que é, porque antes tem essa coisa do bicho de 7 cabeças. Até nos bastidores, quando eu estava conversando com outras pessoas, eu vou trazer um urologista para falar no Dia dos Pais, num programa de mulheres, falaram, nossa, vai ser muito interessante para quebrar um pouco dos mitos, né? Isso causa impotência, isso é um perigo. Depois, né? Eu queria que a gente começasse a desconstruir um pouco a partir do que é de fato a vasectomia, e aí depois a gente entra nessas partes dos mitos. Não, perfeito. Eu acho que esse é o ponto. E eu tento sempre abordar, não só em rede social, mas na consulta também, o assunto, começando discutindo os métodos que o casal usa e depois tentando entender, e isso é muito curioso, o que o homem tem, o que ele pensa sobre vasectomia se ele nunca leu sobre isso. No imaginário dele parece uma coisa exatamente, que vai trazer problemas sexuais no futuro, tudo mais, e não tem nada a ver. Então falta informação chegar. Então esse é meu trabalho, eu gosto de dar bastante informação para a pessoa poder definir junto com a família o que quer fazer. Então, vamos entrar nessa parte já técnica da informação. O que é o procedimento de vasectomia? Quais são os impactos dele na vida do casal e se existe algum tipo de impacto? Perfeito. Então, vamos começar do começo. Decidimos que não queremos ter mais filhos. Estamos certos disso. Aí a gente vai falar de vasectomia. A vasectomia nada mais é do que a gente interromper o fluxo do espermatozoide. Ele é produzido no testículo, ele vai deixar de chegar na vesícula seminal para no dia que vocês tiverem a relação, não ter espermatozoide. Então, esse é o ponto central.
A gente não mexe no testículo, a gente não mexe nem na produção, ele vai continuar sendo produzido. Ele só não vai conseguir chegar, a gente vai fechar o túnel, a comunicação. Tem a ejaculação, por exemplo? Normalmente, inclusive eu sempre bato nessa tecla, 5 a 10% do volume são espermatozoides. O resto é líquido seminal. Não vai mudar nada do líquido seminal, só do espermatozoide. Então a diferença de volume é mínima, é praticamente imperceptível. Então esse é um ponto principal. A gente não mexe na parte hormonal. O testículo continua produzindo testosterona de uma forma normal. Então nada disso muda. A parte sexual não muda também. Então esse que é o ponto. Começar a tirar essas crenças, né, do que pode alterar e do que não pode, e realmente entender o que é o procedimento e para que a gente está fazendo. E aí, então, quais são os impactos a curto prazo? Então, a gente pode falar, né, até dessa recuperação, e se existe algum impacto a longo prazo? Perfeito. De impactos de curto prazo, tem a mínima dor ou incômodo, para dizer a verdade, da manipulação. Em geral, 2, 3 dias de um incômodo leve e depois disso é muito tranquilo. Impactos de longo prazo a gente tem quase nenhum. A gente tem a cicatriz, para dizer que não tem nenhum impacto, uma pequena cicatriz de cada lado, uma coisa bem mínima, mas não reduz volume, não reduz produção hormonal, não reduz sensibilidade, nada em relação à relação sexual, nada muda. Então a gente, para não dizer que nada muda, uma semana sem esportes, por exemplo. Se o homem pratica algum esporte e tudo mais. O meu marido te encheu o saco, né? Já posso voltar? Já posso voltar? Pô, fica uma semana em casa, que delícia, né? Pois é, mas faz parte, é um cuidado tão pequenininho. Sim. Quando você vai ver no final das contas, sim, né? Que é muito tranquilo. Agora eu vou colocar uma curiosidade que aconteceu conosco. Então, antes da decisão, né? A gente tinha decidido, mas tem um processo ali, tanto do plano de saúde quanto um processo burocrático que demorou ali seus 30 dias até a data da cirurgia em si. E aí, a partir do momento que ele fez, né, a vasectomia, aí começou a atrasar minha menstruação. E aí eu falei, será que eu falo pra ele? Meu Deus, ele passou por isso, ele vai me matar. E aí, claro, né, a gente sempre acha que é nossa culpa, a mulher, e isso é uma desconstrução que a gente precisa fazer. E aí, enfim, eu tô relatando isso, no final foi um atraso realmente acidental, assim, algo hormonal que eu tô resolvendo, mas não tinha gravidez. Só que eu queria falar também desses sustos, porque quando eu, inclusive, postei isso nas redes sociais, gente, minha menstruação atrasada, meu marido fez vasectomia, muitas pessoas vieram com amigo de amiga. O amigo do meu amigo, ele não esperou ali o seu tempinho, né, 1, 2 meses, que aí você vai explicar essa parte técnica, engravidou do 4º filho. Eu tive, assim, uns 6 casos no direct contando sobre experiências nesse sentido. Então, vamos explicar também esse processo pós e por que tem esses acidentes, que na verdade não é o pós-vasectomia quando já é efetivo, né? Perfeito. Bom, você conta a história, mas você já sabe a explicação técnica. Mas só para ter uma noção, para todo mundo, o que acontece é quando a gente fecha o túnel, perfeito, está fechado. Mas dali para frente ainda tem espermatozoides. Eles já passaram pelo local que a gente fechou. E eles não são tão rápidos. Essa migração, desde lá de baixo até o dia que ele vai ser expelido, demora mais ou menos 2 meses, em média. Então, depois que a gente fechou o túnel, a gente espera passar esses 2 meses para depois fazer o exame, que é o espermograma, e garantir, atestar que a partir daquele dia não tem mais espermatozoides viáveis, ou seja, a gravidez não irá acontecer. Agora, eu sempre aviso, olha, é que nem aquela vontade de ir ao banheiro, tá chegando perto, começa a ser mais forte. Então, são 2 meses mesmo. Em geral, por exemplo, se a mulher usa o DIU, sempre falo, eu vou avisar o ginecologista 2 meses depois, quando a gente tiver o espermograma, para poder tirar o DIU com segurança. A gente não quer filho nessa época, depois que já decidiu, já passou pelo procedimento. Exatamente. Então isso é muito, muito delicado, a gente sempre tem que confirmar. Existem casos de gravidez pós-vasectomia e pós-laqueadura? Existe, não tem método no ser humano que seja 100%, mas para isso a gente sempre faz o espermograma para confirmar. Confirmado é muito, 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 muito raro.
E bom, a gente esclareceu, acho que os principais pontos da vasectomia, mas tem um burburinho, principalmente na mídia saindo, sobre os anticoncepcionais masculinos. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Perfeito. Os anticoncepcionais masculinos, eles ainda não decolaram. Não tem nenhum que a gente use no dia a dia porque não tem nada aprovado. Na parte feminina, isso andou desde 1960, a gente tem evoluções e evoluções de métodos, e no homem, parado. Então, a primeira que é uma outra discussão também, né? Essa é uma discussão grande, sim, sem dúvida. Sim. Mas quando a gente vai olhar dos métodos masculinos, o que poderia ter de novidade seria, primeiro, aqueles que você toma alguma pílula, alguma coisa, como uma pílula que a mulher toma, o anticoncepcional oral, e que possa, por exemplo, inibir a produção de espermatozoide. Isso seria ótimo, em teoria muito bom. Qual que é o problema? Para você poder induzir isso, você precisa mexer na parte hormonal do homem. Mas mexer assim não é reduzir um pouco, é derrubar a testosterona do homem. Aí a gente cai num problema. Derrubar a testosterona do homem não causa só queda de libido, causa um monte de problemas ósseos, cardiovasculares, neurológicos. Então é uma coisa que a gente definiu que não é o caminho. Outra forma seria a gente impedir que o espermatozoide fosse para frente, mas ele está sendo formado, tem medicação para isso, mas assim, já foi testado em rato. Ainda precisa ir para humano, para testar a segurança, dose, depois estudo clínico comparando quem tomou com quem não tomou, checar se engravidou ou não, para depois colocar no mercado. Ixi, isso vai muito tempo. Então demora mesmo. Essa talvez seja a melhor forma que hoje em dia está sendo estudada. E uma outra forma que alguns pacientes já me perguntaram é uma espécie de um polímero que você injetaria e ele duraria mais ou menos 1 ano e ele fecharia esse ducto deferente, mas de uma forma reversível, que com uma outra medicação você diluiria o polímero e resolveria. Isso foi testado na Índia, mas também não decolou. Não foi aprovado nos Estados Unidos, Europa, então não foi para frente. Mas sempre sai uma notícia, às vezes até requentando o mesmo assunto, Sim. sabe? Porque teve alguma publicação, mas realmente não tem nada recente dessa medicação, por exemplo, que a gente possa pensar para o futuro. Bom, doutor Ricardo, muito obrigada por hoje, por estar aqui comigo, por falar sobre esse tema de uma forma tão clara. Inclusive, eu queria convidá-los para acessar as redes sociais, o Instagram do doutor Ricardo, onde lá, muitas vezes você inclusive abre caixinhas de dúvidas, as pessoas podem te mandar sobre o tema. Então, a gente vai deixar aqui embaixo as redes, doutor. E para quem está nos escutando, se você puder também falar as suas redes sociais. Ah, claro. Dr. Ricardo Aidar mesmo, eu falo bastante no Instagram, eu foco toda a minha atenção lá e exatamente assim, podendo responder todo mundo, para poder dar bastante atenção a quem manda alguma dúvida. Obrigada, doutor Ricardo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial de Dia dos Pais. E eu sei que muitas mães nos escutam, então, por favor, mandem para os pais, para a gente conseguir acessar cada vez mais e ter conosco uma paternidade ativa e consciente. Fiquem ligados que toda segunda-feira no YouTube da Jovem Pan, às 17 horas, temos um novo episódio no ar. E se você é do áudio como eu, você pode escolher em qual tocador, seu tocador preferido de podcasts, que estaremos lá também toda segunda-feira. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan